Olá, olá, tudo bem? Hoje, né, esse grande feriado aí do Dia das Crianças, e eu quero também fazer minha homenagem às crianças, né? Aqui o Antônio, né, com muito prazer, e eu quero que essa palavra traga algo de acalento, de força ao teu coração, né? Essa menina que vocês vão ver aí no início do vídeo, ou que viram, né? Vocês já viram porque chegou até aqui. Essa daí é minha neta. Eu já passei por algumas fases da vida, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me deu, são homens, né? Na integridade da palavra. E fui presenteado com essa linda neta e essa menina espetacular, inteligente, musicista, né? Sensível. Mas a minha homenagem vai incluir aqui, eu vou falar de um fato que aconteceu no ministério de Jesus. Mas antes disso, se você não é inscrito nesse canal, pode se inscrever, pode dar o seu like, né? Mas vamos lá, aqui em Marcos capítulo 10, do versículo 13 até o 16, conta um fato muito interessante. Isso aqui é um fato, não é uma parábola não, tá? Jesus, ele atendia muitas pessoas. A Bíblia diz que logo que Jesus começou os ministérios ali com seus 30 anos, logo a fama dele correu por todos os lugares, né? Então ele atendia muita gente mesmo, e quando ele tinha oportunidade de descansar, ele descansava. Um dia ele entrou no barco e logo foi deitando lá na proa, né, do barco para dormir, houve uma tempestade, acordaram ele mandou o vento parar, né, a tempestade parar, e todo mundo ficou admirado e perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas um dia, a gente entende isso aqui, que ele estava debaixo de uma árvore, descansando. E a Bíblia é interessante, sabe? Ela diz que algumas pessoas traziam crianças para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos repreenderam esse pessoal para ir embora. Quer dizer, Jesus devia estar ali meio sonolento, no estado beta, né? Porque o nosso estado de alerta é o alfa, né? Nós temos aí mais 2, 3 estágios antes de dormir. Jesus estava meio cochilando. Jesus estava ali tirando uma sesta. E Jesus observou que tinha barulho de criança, porque aonde tem criança tem alegria. Aonde tem criança tem vitalidade. Criança chega a ser, assim, num paralelo, numa linguagem figurada, chega a ser, assim, um ser angelical, né? A ternura, o amor que a gente tem a uma criança é uma coisa muito forte, né? Muito forte mesmo, né? Nós até erramos muito na criação do nosso filho por causa desse exagero, desse amor, a gente sai fora da razão. Interessante que a Bíblia não denomina, né? Ela usa aí um artigo indefinido, né? Alguns traziam. Mas por que a Bíblia não é categórica em dizer quem trazia as crianças? Porque olha só, é lógico que a gente vai deduzir quem que deve trazer as crianças. E quem traz as crianças até Jesus? São os pais, são os tios, são os avós. São aquelas pessoas íntimas da família que quando tem criança na família se preocupam com todas as crianças. Eu não vou falar de horrores hoje, mas as crianças estão sofrendo muito nesse mundo atual, né? O que estão fazendo com as crianças, né? Rapto de crianças, né? Para venda, a falta de amor, mães colocando filho nos lixos, né? Porque são gravidezes aí não projetadas, não programadas, e é a criança que paga o preço, né? E ninguém paga o preço, né? Ninguém também carrega o pecado dos seus pais, né? Não, cada um, né, vai responder por si mesmo, né? Mas a criança, Deus
nós não temos motivo para ter orgulho também na vida, porque quando nós nascemos, nós precisamos no mínimo de 2 pessoas para cuidar de nós, que é um pai e uma mãe, e quando nós morremos, nós precisamos ter pelo menos 4 amigos para eles carregarem o nosso caixão. Mas olha, a Bíblia diz que no arrebatamento as crianças vão sumir também. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar nenhum sinal de alegria nessa terra. A Bíblia diz, ai das grávidas. Por quê? Porque as crianças também vão sumir, aquelas que estão sendo geradas ainda. Gente, como que o mundo é belo por causa das crianças, né? Como que as cores ficam mais nítidas por causa das crianças. Eu sei que tem sentimentos que a gente não tem antes que aconteçam as coisas. Por exemplo, ninguém sabe o que é ser pai antes de ser pai. Naquele filme, Uma Babá Quase Perfeita, Robin Williams diz que... Robin Williams mesmo, ele diz, olha, meritíssimo juiz, quando elas nasceram, quando eu as vi, eu me apaixonei por elas. Elas não pediram para ser amadas, mas eu já amei. Eu não poderia ter uma vida sem meus filhos. Por isso que eu me vesti de mulher. Por isso que eu fiz tudo isso. Porque eu queria estar perto delas. Gente, nós estamos num século onde pai não sabe ser pai, mãe não sabe ser mãe. Mas a Bíblia diz que essas pessoas trouxeram as crianças até Jesus. E os discípulos repreenderam, não, ele está muito cansado, vamos embora, ele atende muita gente e tal. E Jesus, que está sempre atento a tudo, mesmo que esteja quase dormindo, ele falou, escuta, cadê aquelas crianças? Cadê aquele barulho das crianças? E aí falaram, nós pedimos para elas ir embora, para o senhor dormir, para o senhor descansar aí na grama, na relva, na rede. Ele diz, não, por favor, vão lá, vão atrás das famílias, tragam as crianças. E ele até diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, não impeçam as crianças de virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, por que a gente tem que ensinar o evangelho para a criança? A gente não põe a criança numa aula de inglês com 3 anos, com 4, não põe na creche, né? Não quer ensinar, hoje a escola é muito mais cedo na vida da criança. Por quê? Para ela se preparar melhor, para ter maiores oportunidades, para ser uma pessoa melhor. Então nós também temos que ensinar o evangelho para os nossos filhos, porque nós não podemos deixar eles crescerem sem conhecer o evangelho. Se elas podem aprender inglês com 3, 4 anos, elas podem aprender a palavra de Deus. O rei Salomão disse assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque até quando ela envelhecer não se desviará do caminho do Senhor. A criança tem que ser ensinada, mas se Deus me livre e guarde, ela morrer criança, ela vai para os céus. Jesus diz, não as impeçais, porque a elas pertence o reino dos céus. E aí diz e ele diz o seguinte ainda, ele diz, olha, quem não se fizer como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Quais são as lições de uma criança? Uma criança não guarda ódio. Uma criança acaba de brigar com a outra criança, daqui a pouco ela está brincando de novo, está sorrindo. Não é assim com os adultos. O ser humano não, o ser humano cria ódios, cria vingança dentro de si. Uma criança não guarda ódio, né? Uma criança não tem malícia. Uma criança não tem maldade. Uma criança, né? Esses sentimentos da criança tem que permear em nós. A criança se refaz com muita facilidade. O ser humano falseia que tudo está bem, mas está tudo mal. E ele também não diz que está tudo mal. E ele também não tenta consertar. E ele também não tenta entender o Pai Nosso. Porque nós só temos os nossos pecados perdoados se nós perdoarmos os nossos semelhantes. E em seguida a Bíblia diz que Jesus tomou as crianças nos seus braços. Ele pegou, ele afagou. Nossa, como é bom o abraço, como é bom abraçar, como é bom tocar. E como é bom a gente, né? As crianças talvez não teriam noção, apesar que elas são crédulas, né? Elas entenderam talvez quem era Jesus, né? E elas foram afagadas, elas foram tocadas. E diz que Jesus impôs as mãos sobre aquelas crianças e as abençoou. Que no dia 12 de outubro, que Jesus abençoe as suas crianças, que Jesus abençoe as nossas crianças, que Jesus abençoe as crianças do nosso país. Eu levo muito a sério esse feriado do Dia das Crianças. As crianças são maravilhosas, gente, né? São maravilhosas.
Para terminar, né, me lembro de um curso que fiz na Garavela de Vendas e foi perguntado quem eram as pessoas mais criativas que nós conhecíamos naquela época. Eu coloquei os Trapalhões, as pessoas que estavam em evidência na época, né? Os Trapalhões, os filmes deles estavam muito em evidência, né? E coloquei outras pessoas que estavam em evidência, né? Que eu achava que eram as pessoas mais criativas. E os dois professores falaram que não, que as pessoas mais criativas são as crianças. Criança, com qualquer coisa, ela faz um bercinho. Criança, com qualquer tampa de panela, ela faz uma bateria. Criança, com qualquer cabo de vassoura, ela faz um microfone. Criança faz perguntas que às vezes os pais perguntam pra gente, como que eu vou responder isso, né? É lógico que ela não vai entrar em profundidade, né? Mas vai responder com palavras ali, né? Mais simples, mas não vai deixar de responder. Amemos as nossas crianças, vamos orar pelas crianças. Elas merecem todo o nosso amor, a alegria que elas nos traz e o futuro que ela poderá nos trazer. Outra coisa, hein? Tem gente que está trazendo um futuro desagradável aos pais, porque os pais estão deixando os filhos fazerem tudo. Estão criando cobras para os picarem. Tá? Você que tem a direção. Não é a criança que manda, não. Mas não é bater, não é usar chinelo, né? Não é nada disso, tá? É com muito cuidado, tem que ser amado as crianças, tá? Um beijo no coração aí, tá? Um bom feriado para vocês e reflita sobre o Dia das Crianças.